Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica bem interessante para quem utiliza Dapper de como a gente pode reduzir de 90% a 95% o tempo de execução dos nossos selects. Então pessoal, aqui eu tenho uma aplicação super simples, é algo que a gente vê bem comum aí com quem trabalha com Dapper e .NET, que é basicamente a inicialização de uma SQL connection, uma definição da consulta e a execução dela utilizando o Dapper. No meu caso aqui eu estou fazendo um select geral em cima de uma tabela chamada people, onde eu estou filtrando por um nome específico. A minha tabela é uma tabela super simples, eu tenho apenas 4 colunas, sendo o ID, o nome, a idade e a data de criação dessa pessoa. Na parte de índices, pessoal, eu tenho o índice primário, que é o que é criado juntamente com a tabela, que é a APK, e além disso eu criei um índice adicional que ele contém um nome no qual é a propriedade que a gente está utilizando lá na nossa aplicação para fazer o filtro. Voltando aqui na aplicação, pessoal, eu executei ela para a gente ver o tempo que está demorando a execução desse SQL e também para a gente entender o que está sendo executado lá no banco de dados. Então, pessoal, percebam aqui que eu executei essa consulta e ela, no meu caso aqui, ela demorou 321 milissegundos. E além da aplicação, pessoal, eu estou executando aqui o SQL Server Profile para a gente ter um entendimento como é que o Dapper traduz o que a gente escreve para ele e como que ele faz, né, para executar o comando que a gente especificou lá no SQL Server. Então, pessoal, eu trouxe aqui o que o Dapper mandou lá para o SQL Server, trouxe aqui para o SQL Management Studio para a gente analisar o que o Dapper mandou para o SQL Server e qual que foi o tipo que ele especificou no parâmetro de filtro que a gente estava utilizando. No caso do Dapper aqui, pessoal, como a gente não fez uma especificação implícita do tipo e do tamanho, ele sempre assume como nvarchar e tamanho 4000. E esse é exatamente o problema que a gente está resolvendo, pessoal, porque percebam que o campo nome, a definição do tipo e do tamanho lá na nossa tabela, ele está com varchar e 100. Só que quando o Dapper executa a consulta, e como a gente não está especificando nenhum tipo e nenhum tamanho, ele assume com nvarchar e tamanho 4000. Vou executar a mesma coisa que o Dapper estava executando a partir da nossa aplicação e a gente vai analisar o plano de execução desse SQL. Olhando o plano de execução aqui, pessoal, ficou claro que a gente tem um problema muito grave. Percebam aqui a grossura do tamanho da linha, que é um indicativo que geralmente a gente utiliza para determinar o quão ruim está um plano de execução do SQL Server. E percebam que aqui, pessoal, por mais que a gente tenha o índice criado da forma correta, com o campo correto especificado, ele acabou fazendo um index scan e trazendo 1 milhão de registros, que seria todo o conteúdo da nossa tabela, para fazer o filtro de apenas um registro. Percebam também, pessoal, que a gente utiliza o índice, só que no caso ele acaba fazendo um índice scan, um index scan, ou seja, ele utiliza o índice, só que ele acaba percorrendo todos os registros desse índice, o que impacta de forma muito significativa o tempo de resposta da nossa consulta. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou só duplicar a linha e vou ajustar o tipo para o tamanho correto, que é o nosso varchar, e também especificar aqui exatamente o tamanho que é essa coluna no banco de dados. E agora, analisando o novo plano de execução, pessoal, percebam que a gente não tem mais o índice scan, agora eu tenho o índice seek, ou seja, utilizou o índice da forma correta para ir naquele determinado registro. E ele precisou fazer só uma consulta no índice, ele não precisou fazer um scan em todos os registros para determinar o registro correto. E como que a gente consegue aqui, pessoal, dentro da nossa aplicação, especificar para o Dapper que esse campo ele tem o tipo varchar e o tamanho 100? Essa alteração é bem simples de ser feita na aplicação, pessoal, a gente só precisa criar um objeto Dynamic Parameters. E nesse objeto eu consigo definir quais que são os parâmetros, no nosso caso aqui vai ser o name. Eu especifico também o valor que vai ser utilizado para esse parâmetro. E aqui vem a parte interessante, pessoal. Aqui eu consigo definir qual que é o tipo dessa coluna, né? Eu consigo especificar para o Dapper não assumir isso de forma implícita e converter lá para nvarchar 4000. Então, no nosso caso, como nossa coluna é uma coluna varchar, eu posso especificar aqui tanto o ANSI string quanto o ANSI string fixed length. Se eu não estou enganado, o ANSI string fixed length ele é mais voltado para char. Como a gente está trabalhando com varchar, o tipo ideal aqui seria async string. E aqui, além do tipo, também eu consigo especificar o tamanho, que no nosso caso vai ser 100.
Depois de definir o Dynamic Parameters e adicionar os parâmetros com os tipos e os tamanhos corretos, a gente só faz a substituição por aquele objeto anônimo e a gente vai usar aqui no caso o Dynamic Parameters, onde a gente informou o tipo, o tipo do parâmetro, o tamanho, o nome e o valor. Então, pessoal, vamos executar de novo aqui a consulta para ver de quanto tempo a gente saiu para quanto tempo e qual que foi de fato o ganho de performance aqui. Com esse pequeno ajuste, pessoal, a gente saiu então de 320 milissegundos para apenas 6 milissegundos. Foi uma melhora aí de mais de 95% de ganho com um ajuste super simples. E o mais curioso desse problema aqui, pessoal, é que num primeiro momento isso pode não representar um problema. Porque conforme a gente vai escrevendo as nossas consultas, principalmente em um sistema novo, ou um cenário onde não existem muitos registros na tabela no qual a gente está fazendo o SQL, esse problema ele não é tão aparente porque são poucas linhas na tabela, ou seja, ele não tem um scan completo na tabela, ele acaba não sendo tão custoso. Só que conforme a base vai crescendo, novos registros vão sendo inseridos, esse problema, essa execução, o tempo de execução da consulta ele começa gradualmente aumentando. Então, por padrão, pessoal, a dica que eu deixo aqui para vocês é que independente do tamanho da tabela, se ela tenha 1000 registros, 1 milhão, 10 milhões, o ideal é que a gente sempre utilize o Dynamic Parameters justamente para a gente se blindar de eventuais problemas no futuro quando essa tabela tiver um volume maior de dados. Dessa forma, eu já trago a melhor prática como padrão e evito ter qualquer dor de cabeça lá no futuro. Hoje era isso aí, pessoal, foi um vídeo super rápido, de uma dica super valiosa que eu vejo bastante gente cometendo esse erro. Eu particularmente já cometi esse erro no passado e também já vi programadores excelentes com nível de senioridade muito alto também cometer esse tipo de problema. E é isso aí então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele lhe agregou alguma coisa, deixa o like, se inscreva no canal para receber atualizações de próximos vídeos e até a próxima.